E aí galera, chegando mais um podcast Varejo com Nata, quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. Chegamos aqui com bastante vontade de fazer um podcast para vocês, é bem legal. Hoje, a presença do nosso ilustre amigo Marcos Rogério de Araraquara para o Brasil. Conheceu o Brasil aí nos quatro cantos, desenvolveu, aprendeu, cresceu, estudou, correu atrás todos os seus sonhos, né? E a gente tem uma história no varejo muito bacana, muito interessante, onde a gente se conheceu em Araraquara, trabalhamos juntos, uma foto de meninos que jamais sonharíamos em chegar onde estamos hoje. Temos aí o Paulo, que hoje é um grande empresário de sucesso em Araraquara, um beijo no seu coração, Paulo. E tá aí o Marquinhos, estou eu aí no meio de camisa verde. Que coisa, né, gente? Como que a vida passa muito rápido. Tá aí o nosso amigo Valmir, tá de pé do meu lado ali de camisa verde, e eu de camisa verde, o Valmir de pé, e o Marcos em cima do check-out ali, folgado pra caramba. Mas é isso aí, o Marcos hoje 34 anos de varejo, menino lutador, trabalhador, correu atrás dos seus estudos, dos seus sonhos, vai compartilhar com a gente um pouco da sua experiência, da sua vida. Eu espero que vocês gostem, mandem perguntas e tamo junto, gente, abraço. Se você quiser fazer o gol, você precisa estar na área. Sim. Se a bola vier de um cruzamento, você precisa saber cabecear. Sim. E a bola precisa ser cruzada. Com certeza. Então, o estar na área é, muitas vezes, estar no lugar certo. Saber entender as oportunidades. Compreender o cenário, fazer uma boa leitura dos fatos, das coisas como estão acontecendo. Claro. O saber cabecear é se preparar, treinar, se esforçar, fazer mais do que os outros, se aprimorar o tempo todo, buscar conhecimento. E aí a sorte também depende do colega, às vezes. Você precisa estar rodeado de pessoas certas e capazes também para poder cruzar a bola para você. Eu considero nessa minha trajetória de varejo, nesses 35 anos, que a maior parte das vezes eu tive as três composições. Às vezes mais sorte, alguém me dando uma bola redondinha para fazer o gol. Às vezes eu tive que buscar. E às vezes eu estava no lugar certo e as coisas apareceram. Mas sobretudo se preparando, se aprimorando, estudando, buscando conhecimento. Porque o varejo tem essa característica de você fazer... A inovação é uma necessidade. A diferenciação, o mercado cada vez mais competitivo, você precisa se diferenciar no mercado de trabalho. Isso não é só para o varejo, isso também para outras indústrias. Mas eu considero que se você quiser crescer na carreira, você precisa buscar essas três alternativas, que quando conciliadas, porque imagina, a bola vir para você redondinha, você está na área, sim, mas você não sabe cabecear. Sim. Então é um pouco disso. E a gente tem que buscar conhecimento também, né? Aplicar no dia a dia o que a gente vem aprender. Pessoal, o som melhorou? Eu tava com um problema aqui, eu tirei o cabo de energia e melhorou. Ao vivo tem dessas coisas. Tiramos o cabo de energia, o som ficou limpo. Quem sabe faz ao vivo, né? Desculpa aí, gente. A gente vai ficar bom ainda, se Deus quiser. Frank Fernandes está mandando um abraço para você. Vamos dar uns alôs aqui, né? Frank Fernandes mandando um abraço. Minha grande cunhada Marta Barros, psicóloga, cara, batalhadora. Além de ser psicóloga, ainda cuida das mulheres do bairro lá, com maquiagem, unha, cabelo. Fabiana Lopes da Silva, Picado Gonçalves. Sim, grande Fabiana. Danilo Leite, lá de Avaré. A Vilma Fêmea. Minha cunhada, querida cunhada. O som tá ruim. Acho que já melhorou, né? Dr. Everson, grande Dr. Everson, Gustavo Lemes, saudades de você também, Gustavo. Foi coordenador do nosso Hortifruti. Andréa Gandarra, lá da GM. Sandra, Sandra, o som tá ruim mesmo, desculpa de novo. Seu Tair Macedo. Ricardo Faria, lá de Matão, grande Ricardo. Beijo no seu coração, Ricardo.
Paulo Bezerra. Grande Paulo, ele tá aí também. O Paulo, eu não sei se ele ouviu, a gente falou que tava, né, saudade, tava legal, né? O Edmar Cordeiro, lá de Maringá, ele trabalhou com a gente, perecível, conhecedor pra caramba. Rodrigo Nápoles, Antônio lá de Avaré, Jorge Nunes, lateral direito, lá de Araraquara, joga muita bola. Grande Rafael do Figueira Costa, o cara do livro. Precisamos ler esse livro, gente. Sua gôndola estica? É uma grande pergunta. Seu Ronilton, boa noite. Antônio e a Sandra também, boa noite. Gente, só para dar um resuminho aqui, o Marcos se apresentou da carreira dele, Pão de Açúcar, viajou bastante, trabalhou bastante, conheceu bastante, teve sorte, com certeza, a gente precisa de sorte na vida, né? Mas a sorte anda do lado de quem busca e corre atrás. Cara, eu fiz uma pauta para a gente trocar uma ideia aqui, e se vocês quiserem mandar pergunta, gente, pode mandar pergunta aí que o Marcos falou que tá afiado. Quer nem saber. O que eu não souber, eu mando para você responder, tá? Tá bom. Bom, o que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre expansão, dar uma leve pincelada sobre expansão, porque a gente fala muito de expansão, a minha empresa quer crescer, preciso crescer, e você tem uma experiência bem bacana nisso, né? Longe de mim falar o que você conhece aí, caramba. E um pouquinho de operação, do dia a dia de loja, como fazer, né? Trazer algumas histórias. Mas como a gente já falou, você começou de um geosserve, empacotador, a gente trabalhou junto, fui teu fiscal de caixa, não lembrava de verdade mesmo, gente. O dia que a gente trabalhava junto, era tudo repositor. Normalmente o chefe não lembra o que faz, mas o subordinado jamais esquece. Né? O que a gente não esquece era o pós-trabalho na casa dele. Seu saudoso pai, né? Ah, saudoso pai. Tá aí na foto, meu pai, querido pai. Pois é, gente. E aí a gente se reencontra e a gente vai falar um pouco de orelha para vocês sobre isso, né? E você também, eu falei de sorte, né, Marcos? Mas você foi buscar se desenvolver também, né, cara? Você foi buscar crescer, foi estudar, foi fazer curso. Né? E como é que foi isso para você, assim? Você tinha essa espontaneidade, essa vontade de ir lá buscar fazer isso? Ou a empresa exigiu? Como é que você via isso? Isso é super interessante, Theo. Na verdade, eu saí para procurar emprego para poder pagar uma escola. Era uma escola particular, a família mais humilde, enfim, não tinha condições de bancar o pagamento do curso técnico que eu queria fazer, já no ensino médio, naquela época era segundo grau. E eu saí à rua da minha casa procurando emprego, e o primeiro lugar que eu encontrei, que abriu as portas para mim, foi um supermercado, que foi quando a gente se conheceu, em 6 de janeiro de 1989. Mas eu comecei a trabalhar com o intuito de poder ter uma educação melhor. Sempre, primeiro, o ensino fundamental foi feito em escola pública e eu sabia que eu precisava estudar para crescer. Mas daí o meu coração ficou dividido, porque eu comecei a crescer também, profissionalmente. Eu comecei como empacotador, como você citou, mas eu logo tive oportunidades, né? Então, me tornei operador de caixa, repositor, fiscal de frente de caixa, fui líder de sessões, fiz de tudo, fui até cartazista. Você lembra, Theo, que você me ensinava a fazer cartaz? Eu? Você não lembra de tudo, mas eu lembro. E depois eu tive... Tinha garrancho, gente, tinha garrancho. Mas aí eu me lembro também que o meu coração foi tomado pelo varejo, lidar com pessoas, saber lidar em situações de pressão, de conflito, clientes, né? O varejo é muito dinâmico, né? Muitos produtos, muitos clientes, muitos colaboradores, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu fui me apaixonando por isso. Sim. E seguindo os estudos ao mesmo tempo. Até que chegou o momento de ter que tomar uma decisão, se eu seguia mais para os estudos, para ter uma posição maior, ou se eu seguia a carreira. E eu, na medida do possível, fui me aprimorando. Então, teve um período que eu precisei parar, o varejo não exigia tanto estudo lá atrás, nos anos 90, nos anos 80. Hoje é muito diferente. Hoje, se você não tem uma preparação educacional, você não tem condições de ser um bom profissional em qualquer área, não só no varejo, né? Mas principalmente no varejo hoje isso é muito importante. Os profissionais se valorizaram ao longo desse tempo. Isso é gera um outro tema de podcast em algum momento. Então, mas você não acha que isso está mais voltado para a área de liderança? Porque antigamente o empacotador ele tinha aquela, eu quero crescer na empresa. Hoje quase você não vê empacotador. A maioria das empresas não tem empacotador. E você acha que a liderança hoje está acomodada? Existem algumas lideranças que, vou aposentar aqui, está tudo bem, está tudo certo.
até o dia que, né, a empresa fecha, manda embora. E você acha que a liderança está mais preocupada com isso ou você acha que não? Ou você acha que hoje realmente, se um cara hoje tem 30 anos de empresa, ele é gerente, é um bom gerente, mas ele cai numa empresa que quer que ele comece a olhar dados, ver números e é cobrado por resultado. E se esse cara não tiver um preparo, né, aí ele vai falar, poxa, não estudei, né? Eu acho que tem muito disso também hoje, porque as pessoas não se preocupam assim, entre aspas, né? Ah, tudo bem, eu estou aqui já há 20 anos, não vou me mandar embora, né? Você acha que isso é um fato que para em algum lugar ou você acha que o gerente mais velho de casa... Eu acho que quando a gente fala de estudos, talvez a gente tenha que pensar de uma forma um pouco mais ampla e não pensar no estudo apenas no sentido de ir a uma faculdade, obter um diploma e, enfim, conseguir lá a sua formação acadêmica. Sim. Eu acho que é mais amplo que isso. Eu acho que é busca por conhecimento. Ainda que essa busca por conhecimento seja um curso técnico, ainda que a gente esteja falando de uma leitura, de um livro importante da área, ainda que a gente esteja buscando, enfim, um conhecimento que hoje está disponível à sua mão, né? Sim. Antigamente você tinha que ir à informação, hoje ela vem até você, está sempre na palma da nossa mão. Então, mas eu acho que quem não quer, vamos dizer assim, né? O cara não se informa, não se estudar, se informar. Mas e tem um outro ponto também, que o que é sucesso, né? A gente tem que se perguntar também, o que é sucesso? É chegar ao topo da pirâmide? Sim. Ou é fazer o que você gosta? Exato. Vou lembrar o meu pai. Meu pai era pedreiro. Sim. Hoje, se você fizer a comparação de uma função tão básica e tão braçal como ser pedreiro, mestre de obras, pintor ou qualquer outra profissão, talvez a gente possa ter uma leitura de quem é pedreiro e não tem sucesso. Mas se você fizer de uma outra forma, entender, você está fazendo o que você gosta, exato, eu acho que isso faz a diferença. E o meu pai tinha orgulho de ser pedreiro. Eu me lembro quando criança ele dizendo, essa casa fui eu que fiz. Puxa vida. Essa igreja eu ajudei a construir. Puxa vida. Esta parede fui eu que pintei. Tinha orgulho. Tinha orgulho do que fazia. E por isso ele era o melhor naquilo que ele fazia. Então eu acho que quando você gosta do que faz, não importa. Se você se realiza sendo operador de caixa, se você se realiza sendo gerente de loja, você é uma pessoa de sucesso. Algumas pessoas buscam algo a mais, buscam desenvolvimento na carreira. Mas independente se você quer ser um C-level, se você quer ser um CEO, se você quer ser um COO, ou o Cs da vida, né, que vem do inglês, sim, ou se você quer ser uma pessoa extremamente relevante numa média gerência, não importa. O que importa é que você precisa buscar conhecimento. Exato. Independente de qualquer coisa. De qualquer fonte. Porque se você não conhece o que você faz, se você não se aprimora naquilo que te faz feliz, você corre o risco de ficar sim, fora do mercado de trabalho, porque essa é outra discussão. O mercado de trabalho hoje é muito exigente, né? Não há vagas para todo mundo, né? Essa acomodação acaba refletindo lá na frente. Exato, né? Exatamente. Porque tem gente que vai no teto, né? Fala, ó, eu cheguei aqui, para mim aqui tá bom e eu vou tocar daqui. Mas assim, gente, informação hoje está na palma da mão. Ah, eu não consigo estudar, faz um curso online, busca informação. Às vezes você se depara com a indústria que visita uma loja, começa a falar para o gerente de share, face, né? O sellout, então acaba ficando um pouco que vago isso, né? Mas o varejo hoje realmente, se você quer fazer carreira, quer crescer, desenvolver cada vez mais, eu acho que tem que... Mas eu acho que a nova geração, ela já nasce, enfim, essa nova, os mais jovens, né, 10 anos, 15 anos, os adolescentes, sobretudo os que estão aí no período de alfabetização, elas já se deparam com essa oportunidade de conhecimento à palma da mão. Sim. Agora, basta filtrar, saber aquilo que você vai escolher para aprender, né? Correto. Eu acho que esse é um tema extremamente importante para o desenvolvimento de qualquer carreira, né? Exato. Eu, por exemplo, fui gerente por muitos anos de varejo, supermercado, trabalhei na Lobras, lojas brasileiras, e, eu tinha uma outra visão do que eu tenho hoje. A gente tem que buscar aprimorar com certeza. Eu fui fazer faculdade, eu comecei a fazer administração, parei. Em 2015 eu fui fazer marketing. Eu fui fazer faculdade com 44. Então assim, a gente precisa realmente buscar informação. Meu querido amigo Marcos, gente, ele vai me chamar de Theo aqui porque a gente se conhece por Theo. Né? E minha mãe chama de outro nome e assim vai. Ô Marcos,
Vamos falar no nosso primeiro tópico aqui, que é sobre expansão, né, cara? Existe um momento certo para uma empresa expandir, buscar novos horizontes, aí, sei lá. Existe um momento certo? Ou isso é planejado, projetado, sei lá? Pô, tá na hora de expandir, e agora? Vou buscar o quê? O que eu busco para fazer isso? E quais são os erros mais comuns para avaliar isso, até para avaliar uma aquisição? Existe algum, você acha que existe algum caminho? Você tem sei lá, uma referência disso? Para expandir eu preciso disso, disso, disso. Ou é muito individual de cada empresa? Ou está no momento, não está no momento? Eu acho que começa com aquilo que a empresa tem como missão, como visão, como valores, aquilo que ela quer, né? Se está dentro do planejamento estratégico da empresa o crescimento, seja ele orgânico, seja por aquisições, ou se a gente pode falar de crescimento apenas por incremento de vendas e não necessariamente abrindo novas filiais, em qualquer situação a gente está falando de expansão. Ou ampliar a sua loja, ou ampliar o seu ponto de venda, ou ampliar a região que você atua. Eu acho que tem algumas questões muito básicas para você pensar nisso. Primeiro, se você se planeja para tal coisa. Vamos falar dos P's. Planejamento. Se o seu P de produto realmente é uma diferenciação no mercado. Se você tem inovação. Se você realmente pode oferecer algo que o seu concorrente não oferece. Ou vai ser mais um. Ou vai ser mais um. Você vai só dividir o bolo naquele mercado. A demanda. Naquela nova região onde você pretende expandir sua nova loja, seu novo supermercado, sua nova loja de departamentos, você tem absoluta convicção de que você pode competir em condições de vantagem naquele mercado? Se você tem pessoas preparadas para isso, é o P de pessoas. É um tema extremamente complexo e importante. Veja, o varejo alimentar, o varejo como um todo, não é uma empresa que vende produtos com pessoas. O varejo é uma empresa de pessoas que vende produtos. Feito por pessoas. Necessariamente por pessoas. Então você tem sucessão, você tem profissionais para assumirem a nova posição da sua nova loja, você tem diferenciais competitivos que te colocam, como por exemplo preço. Você vai se diferenciar por preço? Ou você vai se diferenciar por serviço? Qual opção você vai buscar? Então eu acho que quando a gente faz essa lição de casa, não é só isso, é muito mais coisas que isso, são muitos detalhes, né, de análise, mas planejamento, saber que passo você vai dar para poder expandir o seu negócio e, sobretudo, ter sucesso. Porque a expansão ela é relativamente fácil, mas você pode errar o ponto. Você pode errar no preço. E aí, como é que fica? Então, além de você errar tudo isso, você pode estar querendo expandir por ego também. Eu tenho 20, 30 lojas, mas eu não tenho pessoas. É que você falou, né? Se eu não tenho uma equipe preparada para poder assumir uma nova unidade, né, como é que eu faço? Vou trazer de fora com uma outra cabeça, o cara tem uma outra cultura enraizada, como é que ele vai desenvolver, como é que vai andar isso? Né? Então, você falou uma coisa importante, Theo. Sobre cultura, sobre regionalismo, sobre marca, sobre conhecer o cliente. Talvez esta seja uma das ferramentas mais importantes de você analisar antes de você pensar numa expansão. Eu conheço aquele consumidor, mais do que conhecer o seu concorrente, eu conheço o consumidor, eu sei as suas preferências, o que ele está buscando, como eu posso atender a nova demanda, Sim. Como eu posso realmente surpreendê-lo e fazer algo diferente. E você precisa conhecer, às vezes o Brasil é tão grande e às vezes, você sabe disso muito bem, a marca mais vendida de arroz numa cidade não é a mesma na cidade, às vezes a 30 quilômetros de distância. E o comercial tem que estar afiado. O comercial tem que estar afiado, né? Os produtos regionais, locais e sobretudo para desenvolver a comunidade onde está, né? São etapas importantes. E dá para citar aqui, né? Que eu até anotei aqui, ó. Eu desconheço meu próprio negócio. Eu não sei para onde eu quero ir, mas eu quero expandir. Então eu vou expandir de forma desordenada, menospreza a concorrência. Aí está escrito, porque você fala assim, é a marca regional, não sei quem é, né? Eu sou eu vou lá, mas o cara lá vende o jeitinho dele, mineirinho, e vai vendendo.
E também não tem identificação com o mercado potencial, né? Por exemplo, hoje, aqui na região que a gente está, Jundiaí só prospera. Indaiatuba está vindo num jeito aí que impressionante, né? E própria Cabreúva aqui perto, né? Então, esse mercado aqui hoje que é importante para mim, eu me encaixo nele, vou me adaptar a ele, né? Então eu vou lá e eu tenho que me adaptar a ele. Então eu acho que isso também... E se posicionar, né? Se eu tenho um posicionamento aqui que eu tenho serviço bem mais forte que produto, eu caio numa região que lá o produto é mais forte que o serviço, eu vou estar nadando para trás. Não é? E ter o time engajado, né? Veja, hoje, se você tem dinheiro para expandir, você consegue montar uma loja com altíssima tecnologia e pode fazer igual ou até melhor do que qualquer concorrente. Você monta uma loja rapidamente com os métodos novos de construção, com pré-moldado. Em 3 meses você levanta uma loja. Os produtos você copia. Você chama o fornecedor e coloca lá. O layout, se você não tem preparação, você vai lá e copia o seu concorrente e faz um pouco melhor. Mas onde você vai se diferenciar de verdade no varejo é num time engajado. Porque, veja, você vai lá e investe 10 milhões, já vamos tentar responder, essa é uma resposta difícil, mas você investe 10 milhões numa loja, 15 milhões de reais, hipermercado hoje já não no seu momento melhor, mas 30 milhões, 40 milhões de investimento numa loja de grande superfície, e você gasta 2% de todo o seu faturamento em marketing, às vezes 3%, você conhece disso, você é especialista, e depois de tudo isso, o cliente quando vai na loja, passa no caixa, a operadora de caixa não atende como ele gostaria. E você, todo o seu investimento em tecnologia, compra, mobilização e todo o dinheiro que você investiu, acaba não ficando justamente porque a operadora de caixa não está devidamente engajada e motivada para fazer isso. É uma coisa muito complexa, porque eu tive a experiência de desenvolver um treinamento de atendimento, porque a gente já falou e eu acho que não é repetitivo. Atendimento ao consumidor não é a operadora de caixa falar boa noite. Não é. Achou tudo o que eu precisava? Então é isso, tem que pensar. Eu acho que uma expansão tem que ser pensada no cliente, no consumidor. Acessibilidade, entrar e sair, cobertura. Então assim, a expansão passa por tanto processo que eu acho que tem que ser pensado e repensado. Vou expandir por quê, né? Está na hora, realmente está na hora. Eu acho que tem que pensar nisso. E aí vem a questão do capital, né? Se eu quero expandir, eu tenho pessoas preparadas, eu tenho equipe engajada, eu já estudei o mercado, está tudo certo, está na hora de eu expandir, eu vou expandir. E aí uma pergunta, eu vou atrás de um capital próprio ou capital de terceiros? Esse momento é bom para mim trazer um parceiro? Não sei, existe bastante empresa no interior de São Paulo hoje que estão expandindo, você vai ver lá, gente que está botando grana ali e construindo para ele, né? Vem aqui e vamos lá, né? Então, é uma pergunta, né? Eu quero o quê para mim? Eu quero o meu capital mesmo ou terceiro? O que é legal? Eu não sou especialista em finanças, mas pela experiência toda que eu adquiri ao longo desse tempo, tudo depende também da sua proposta, daquilo que você quer fazer, mas é muito bom ganhar dinheiro com o seu dinheiro. Mas é muito bom ganhar dinheiro com o dinheiro daqueles que te apoiam. É ainda melhor. Você consegue trazer muita velocidade quando você pensa em expandir com especialistas. Por exemplo, vamos fazer um BTS. Vamos montar um BTS, vamos montar uma loja com um parceiro estratégico que nos fornece condições de nos entregar um imóvel. Sim. Em vez de você investir aquele dinheiro e imobilizá-lo em prédio, equipamento, maquinários, gôndolas, check-out, computadores e uma série de outras coisas, você pode pegar esses mesmos 10 milhões, 15 milhões de investimento e aplicar no seu capital de giro, se for uma necessidade. E você tem condições. Hoje, com taxas de juros elevadas, talvez não seja a melhor opção você imobilizar tanto dinheiro assim se você precisa de caixa para não depender de bancos. O varejo entrega 2%, 3% de lucro líquido, nós sabemos disso. Quem entrega 2 ou 3% do lucro líquido está sempre próximo do zero. Se você não toma cuidado, com as suas despesas, com o seu caixa,
Você corre riscos. E se você investir todo o seu dinheiro no imobilizado? Todo o dinheiro no prédio? Como você paga o fornecedor se você tiver um problema de fluxo? Então, acho que a minha experiência mostra que a melhor alternativa, às vezes, é você buscar um parceiro e você aluga o imóvel. Ah, mas o aluguel é mais caro? Talvez seja ainda mais caro você depender de um banco para poder fazer um movimento de expansão. Agora, tudo depende do seu propósito, do seu negócio, do tamanho da sua expansão, a área de atuação e as crenças, sobretudo no regionalismo, nas empresas familiares, não podem ser ignoradas. Eu não sei se eu perguntei, eu acho que eu passei batido, mas assim, aquisição. Quando a gente fala de expansão, tem a parte de aquisição. Eu visitei o interior, eu fui pesquisar o mercado, tem ali uma rede do interior ali que tem um faturamento interessante, pode aumentar o fluxo, etc. Deu tudo certo, eu fiz a negociação, a gente vai ter a aquisição do cara que tem 3 lojas, uma empresa aí do interior ou qualquer lugar aí. Até que ponto eu vou arriscar colocar a minha marca lá, que eu sou regional aqui em Jundiaí, por exemplo, estou comprando uma empresa lá em Botucatu da vida, Jaú, não sei, e ele é forte lá. Eu mantenho a bandeira dele, é possível? Como é que é isso? Eu vi que o Carrefour fez em Belo Horizonte isso, né? Com o Super Nosso. Sim. E parece que já não deu certo, já voltou atrás. Na sua opinião, eu preciso pensar, eu posso arriscar, eu manter... Supermercado São Joaquim, o cara é famosíssimo lá, eu faço essa aquisição, ponto, mantém a bandeira. E aí? Eu acho que o regionalismo é importante, a marca faz parte da memória afetiva, faz parte da história da cidade, sobretudo se forem cidades interioranas, cidades menores. Depende do tempo da existência, depende da força da marca que está sendo adquirida. Muitas vezes é uma marca já em decadência, precisa realmente ser renovada, pode ser repensado o momento de fazer a troca pela marca adquirente, mas tem que fazer sempre com cuidado. Agora, se a sua estratégia é ter 10 lojas com a sua marca, você vai ter que passar por esse processo. E a mudança de marca é sempre um trauma. Ainda que você abra... Eu trabalhei numa empresa muitos anos atrás, que eu me lembro muito bem disso, que a empresa que comprou, reformou a loja, pôs um sortimento melhor, melhorou a qualidade de perecíveis, contratou mais gente, colocou cobertura no estacionamento. Era fantástico o investimento. Dava para montar 2 lojas novas. E logo depois que você abriu a loja, o cliente entrava na loja e falava: nossa, tá lindo, mas está mais caro do que era antes. Sensação. E não era a realidade. Os preços, inclusive, eram mais baixos. Era uma questão de percepção. E a percepção, muitas vezes, passa pela iluminação, passa pelo tipo de produto que você está vendendo, pelo ambiente, mas também passa pela marca. A marca tem uma referência. Eu comprei esse boneco aqui na 25 de março. Vem um preço na sua cabeça. Não, eu comprei esse boneco num shopping da Zona Sul de São Paulo. Tem outro preço. E eu nem falei a marca ainda, eu só falei a região. Então, todo esse aspecto de percepção de preço passa por isso. E a marca realmente é relevante na construção desse processo. Agora, se você quer adquirir alguém para considerar uma expansão mantendo as marcas, é uma estratégia super assertiva se você conseguir preservar os valores daquela marca. Sim. O regionalismo, a dinâmica... É mais complexo. A empresa que eu trabalho hoje opera nesse sentido, de buscar o aumento e a consolidação e potencializar os supermercados regionais, fazendo exatamente isso. Vamos preservar exatamente o que essa empresa é. Nós queremos que ela cresça do jeito que ela é, porque ela já tem um bom market share, porque ela já tem uma boa lucratividade, porque a marca já é reconhecida, porque os clientes têm lá a sua memória afetiva em relação a isso. Agora, se você vai comprar uma empresa que precisa de um turnaround, a marca já tem os seus problemas e potencialmente a sua marca mais forte, talvez valha a pena você repensar. Mas são riscos, né? Vou dar só um exemplo de sair desse tema assim. Eu vou numa cidade que eu tenho uma loja, o cara já é 50 anos lá tradicional,
todo mundo conhece o dono, ele conhece todos os consumidores, todos os clientes pelo nome. Tá lá. Aí eu vou lá com essa cabeça, ou com esse foco. Se falou, não, eu vou lá e vou pôr minha bandeira lá e acabou, meu. É um risco, o risco aumenta. Não, é tiro no pé. No interior... Cada escolha é uma renúncia, né? Se você vou preservar a marca, se no seu acordo de aquisição a marca está sendo vendida também, porque muitas vezes na aquisição você não está comprando a marca, você está comprando só o ponto, né? Então, agora, se fizer parte da sua negociação comercial a preservação da marca, é super importante que você traga os valores também da mesma forma. Legal, gente. Que legal, Marcos. Poxa vida. Vamos dar uma olhadinha aqui, que eu parei aqui, onde o Frank falou que estava legal. Tem aqui, ó, Simploids. Boa noite, curtindo aqui diretamente de Jaú. Ah, são meus primos lá de Jaú. Um grande abraço para vocês. O Paulo Bezerra mandou um grande abraço para você. Taconha, abraço. Silvano, Rodrigo, Gustavo. Vou te convidar, Gustavo. Tu vai vir aqui, cara. Tu vai responder perguntas de todo mundo, hein? A Glaucia lá de Porto Feliz, a gente viu ela hoje. Espero que você tenha arrumado essa geladeira aí, Glaucia. Depois você manda foto. Regiane, lá de Itu, a nossa gerente lá de Indaiatuba. Destaque. A gente vai trazer algumas gerentes aqui para falar do desafio, né? De ser mulher, tá no varejo, ser dona de casa, porque mulher não deixa de cuidar da casa, mesmo trabalhando fora, né? A gente vai trazer para bater um papo aqui. Um abraço para minha irmã Rosângela. Meu irmão Júnior, sempre comigo aí. Júlio César, lembra do Júlio? Lembro, grande Júlio. Tá na amarelinha, grande abraço, Júlio. Aí tem uma pergunta aqui de Renata Gato. Gostaria de saber a sua opinião sobre o varejo familiar. Qual é a chance de sobrevivência diante do mercado cada vez mais feroz e suportado por investidor? Olha... Sim, boa pergunta. Olha, veja, os supermercados nasceram, o varejo brasileiro de alimentos, a gente está falando as primeiras lojas, né, os primeiros, os iniciantes aí desse formato. As grandes redes hoje consolidadas, todas elas já são cinquentenárias, né? Todas elas estão já na idade madura. Sim, né? sim. E inevitavelmente já estão na segunda ou terceira geração da família. E aí começam as discussões a respeito de sucessão. Se você começa com um sócio, depois de 15 anos você tem os seus filhos e o seu sócio tem os dele, depois vem os agregados, os genros, as noras, depois você tem os netos, e tem os primos, e tem os tios, e a empresa que nasceu com 2 sócios, 40, 50 anos depois, hoje está com 30, 40 sócios, né, ou herdeiros nesse processo. Profissionalizar é certamente um caminho. A profissionalização da diretoria, tirar e separar família de sociedade. Separar o que é o membro familiar daquele que é o executivo. Fazer com que a empresa possa se profissionalizar e dar essa condição de sobrevivência para a empresa. Porque se a empresa ficar trazendo todos os seus agregados para dentro, começa a discussão seguinte: por que ele é diretor e eu sou gerente? Por que o meu irmão, o meu primo está liderando esse departamento e eu ainda nem entrei na empresa? Então essas discussões são naturais na sucessão familiar e passa por uma boa organização, talvez até com apoio de assessoria, de consultores, para buscar a formatação de compliance, de governança em relação a qual é o critério de sucessão para entrar na empresa e para assumir novas posições, por competência ou por familiaridade, por laços sanguíneos ou por mérito. Mas, sobretudo, respondendo especificamente à pergunta, eu acho que a empresa familiar hoje tem muito espaço para crescer, porque o Brasil é muito grande. E se você for ver, inevitavelmente, os supermercados regionais, familiares, têm venda por metro quadrado superior aos grandes players no Brasil. Com certeza. Porque eles conhecem melhor o seu mercado, porque eles conhecem melhor
o seu cliente, porque a sua marca é mais reconhecida, porque o dono está lá. E essa é uma particularidade super importante da manutenção desses players regionais. Se você vê a concentração do varejo brasileiro alimentar, vamos pegar os 3, 4, 5 primeiros do ranking nacional, eles representam muito pouco perto do tamanho do varejo alimentar brasileiro. Se você vai na Europa, vai nos Estados Unidos, a concentração é muito diferente. Os 3, 4 primeiros concentram mais de 50% do mercado. Aqui tem muito oceano azul ainda. Então os players regionais têm sim condições de sustentar o seu crescimento, mas precisa de planejamento familiar, de um bom acordo entre os membros da família para profissionalizar. Se você não fizer isso, talvez você tenha que em algum momento pensar em outras alternativas. Talvez até dificultar a entrada às vezes a regra é essa, olha, a partir de agora ninguém mais entra. E para crescer precisa ter mérito, não basta ser filho do fundador, precisa ter as condições para isso. Então eu não gosto muito da palavra profissionalização, porque tem muitos membros de família trabalhando que são extremamente profissionais. Você não precisa terceirizar e trazer alguém de fora para ser profissional. Mas no conceito de meritocracia, saber escolher o profissional correto para cuidar de cada área e dar as condições para a empresa crescer é importante. É óbvio que aí a gente tem as discussões de M&A, de private equity, de buscar parceiros estratégicos, de colocar a família apenas no conselho familiar, eu ia citar esse de retirar esse processo. Vamos tirar todos os membros da família, agora vocês vamos criar uma holding familiar, vocês são membros do conselho familiar e não mais... É um modelo interessante. É um modelo muito usado já há muito tempo fora e que está se tornando mais frequente agora justamente por causa dessa fase, já está na terceira geração, os conflitos aumentam entre a família. Então, você tira e talvez busque um movimento de private equity com um grande parceiro, um investidor, que preserva a marca do supermercado regional, expande o seu negócio e você continua sócio, mas não mais executivo. Você é membro, talvez membro do conselho administrativo, membro familiar do conselho familiar e do conselho administrativo. São coisas diferentes, conselho familiar, conselho administrativo, o time de diretoria executiva, que é quem efetivamente cuida desse negócio e faz com que toque a empresa no dia a dia, o CEO, o CFO, o COO, e essas pessoas vão dar sequência e vão prestar suas contas para o conselho administrativo, que por sua vez dá os seus reportes necessários para o conselho familiar. Então, acho que isso talvez possa ser um caminho de organização para a preservação do negócio e a família possa ter... No conselho familiar, lá você vai discutir outras coisas, né? Qual é a educação que a gente quer dar para os filhos, que escola ele vai buscar, qual é o tipo de carreira que ele vai seguir, como a gente vai seguir com os nossos investimentos, se a gente vai para o mercado imobiliário, se a gente vai expandir, se a gente vai construir lojas para os novos sócios e alugar os imóveis. Então, tem muitos caminhos a seguir, mas necessariamente, se você não pensar no futuro, a empresa sem planejamento tem uma vida mais curta. E esse modelo existe, você viveu esse exemplo já, vou colocar a família no conselho, existe é feito um contrato, não sei se vocês vão entender minha pergunta, mas por 5 anos eu vou ter um CEO aqui, não sei, é feito um contrato ou, cara, 10 anos, eu posso fazer uma empresa para administrar a minha empresa, né? O mais usual é que você comece selecionando bons profissionais, bons executivos, para que eles possam eles têm que ter experiência naturalmente, já ter vindo de outros varejos e que possam agregar e trazer conhecimento e organizar. Eu acho que tem uma questão muito importante que é governança. Separar o que é família, o que é propriedade e o que é execução. Eu posso ser da família e não ser nem executivo e nem ser dono. Eu posso ser dono e nem ser da família. Eu posso ser da família, ser dono e não ser executivo. E eu posso ser só executivo, ser sem dono, não ser dono e também não ser da família. Então, quando você pensa nesse triângulo,
de governança, isso é extremamente importante. Hoje não, você é jovem, seu filho ainda é pequeno, você tem um pequeno negócio, as coisas caminham muito misturadas numa empresa inicial. Mas quando você pensa numa empresa madura, que tem uma questão sucessória à frente, essa discussão de profissionalização, de criar... e aí, é óbvio, existem muitos conselheiros aí, consultoras que podem ajudar as empresas a se organizarem. É muito mais barato. Na verdade, não é nem uma questão de ser mais barato, é muito mais inteligente você planejar a sucessão da sua empresa com a antecedência necessária para que os movimentos sejam organizados, sem traumas, do que você se ver obrigado a tomar uma decisão difícil e colocar em risco não só o negócio, mas as condições familiares, a relação familiar, que não é incomum. Você vê pai que não conversa com filho, irmão que não conversa com outro irmão, às vezes por causa de um erro estratégico na sucessão. Qual é a sua melhor opção? Escolha, né? Não tem receita de bolo, não tem receita de bolo, tudo depende de tudo. Às vezes você planeja tudo, 90% dos negócios que estão errados, não é só porque planejaram errado. Muitas vezes planejaram corretamente, mas escolheram as pessoas erradas. Os 10% da execução lá, sim, criou uma condição desfavorável. Renata, que pergunta boa. Uma aula do nosso amigo aqui, chama de professor Marcos. Professor Marcos, tá bom. Quem me dera. Maria Aparecida, lá de Itu, boa noite. Kelly, nosso comercial, boa noite. Ô Marlon, tu é sem vergonha, cara. O Marlon Massaroto é comprador, cara fera no comercial, ele tem o vizinho, e ele tem que pagar uma cerveja pra gente qualquer hora aí, a gente ir lá e bater um papo com ele. Com certeza. O Marlon é gente boa demais. Luiz Ricardo falou assim, muito esclarecedor. Conhece o Luiz Ricardo? É eufemia? É meu irmão. Um abraço. O César Betanin, grande amigo, Berganaço. Renato Martinelli, esse você conhece? Grande amigo, Renato Martinelli. Marcos. Palmeirense esse cara aí. E queimou o filme. O grande defeito dele é esse. Marcos, vai administrar a minha empresa, amigo. Grande abraço. O Renato, tá perguntando? Muito bacana. Eu acho que de expansão, se a gente for falar aqui, vai ter opiniões diversas, né, de várias pessoas e a visão é diferente de cada um, mas eu acho que tem que buscar o melhor caminho. Vamos pular para a operação de loja, Marcos, e a operação de loja é bem complexa também, mas não muda muito. A dificuldade é mais ou menos iguais em várias empresas, né? Qual é o seu maior desafio na operação de loja hoje? Tem alguma coisa que você, eu te pergunto e fala, meu desafio é isso? Ou são vários desafios, grandes desafios, uns menores, outros maiores? Eu tive a oportunidade de viver todos os níveis dentro do varejo, né? Desde empacotador, como você citou, até a posição de C-level. No meio do caminho, muita coisa acontece. Você faz um planejamento estratégico, você discute uma determinada direção para a sua empresa, seja da expansão que a gente acabou de citar, seja da simples execução de um movimento profissional. Sim. O grande desafio são o grande número de colaboradores envolvidos numa operação de varejo. Você tem uma loja de 2.000 metros que muitas vezes trabalha com 150, 200 pessoas. São 18.000 itens diferentes. São 3.000 clientes entrando todos os dias. É um ambiente caótico. O varejo é um ambiente caótico, naturalmente, por si só. E você manter toda esta organização, com todas essas variáveis e alinhadas, esse seu caminho, de acordo com o que você planejou 2 anos, 3 anos antes, é muito difícil. E talvez o principal problema que nós temos nesse processo todo, quando você diz lá em cima o que você quer fazer para chegar lá na ponta, é a comunicação.
A comunicação, às vezes você fala, a comunicação a gente sabe que não é só você falar, né? A comunicação ela só é completa quando você fala e o outro lado escuta e entende. Às vezes ele pode escutar e não entender. Não é incomum você dar uma orientação e quando você vai ver na ponta, outra coisa está acontecendo. Vivemos isso. Mas não pense você que esse é um problema... Não, William. E não pense você que isso é um problema top-down. Muitas vezes, quem está no topo da pirâmide não consegue enxergar o que está acontecendo na ponta. É a comunicação reversa. Está lá o seu gerente de loja levantando a mão e fala, olha, estou com um problema aqui. Está lá o cliente reclamando, olha, me escuta. E quem está no topo, muitas vezes está tão longe, está tão alto. E tem uma ruptura nesse caminho, nessa comunicação. E as decisões são erradas a partir disso. Tem uma coisa bacana que é assim, eu tive alguns chefes que falavam para mim, faz isso. Eu falei, tá bom. Repete o que eu te falei. Você entendeu o que eu estou falando? É uma boa técnica, é uma boa técnica. É mais ou menos isso. Quantas vezes você já viu entrarem 100 pessoas numa sala de treinamento? Todos passaram por treinamento, obrigatoriamente. Seja qual for o tipo de treinamento, para que área. 2 horas depois que todo mundo acabou de treinar, vai ver o que está acontecendo na ponta. É falta de capacidade de entender ou é falta de capacidade de comunicar? E isso é muito importante. Para quem trabalha numa indústria que a sua matéria-prima é composta por pessoas, onde cada um tem um entendimento diferente, cada um tem uma opinião diferente, cada um tem a sua perspectiva e a sua percepção em relação... Até em relação aos seus próprios valores. Sim. Como você coloca todo mundo trabalhando. Não é uma indústria onde você liga uma esteira e sai, entra produto A e sai produto B. Isso aqui é dinâmico, tá? As coisas estão, as pessoas têm sentimentos, têm problemas familiares. Puxa. Não é? E aí você precisa garantir que ela preste um bom atendimento. E muitas vezes, você já viu uma situação em que você promove um colaborador? Sim. Por mérito. Não por competência. Não, você promove ele por mérito, por competência, por aquilo que ele entrega, por tudo mais. Mas aí os outros 99 colaboradores da loja ficam desanimados. Puxa, acontece faltou muito. Clareza. Comigo aconteceu, acho que com você também. Faltou clareza. Porque ele foi promovido? Porque eu não fui promovido? Quais são os meus pontos de oportunidade? Como eu posso fazer melhor? Aí feedback. Quais são os pontos fortes? Como eu posso me espelhar nele? É a questão do feedback, mas a questão também de dar as oportunidades. E a comunicação é a essência para isso. Que é muito comum no varejo. Você chega numa loja, muitas vezes a campanha que está lá exposta, o material de merchandising, você sabe disso, Theo, melhor do que eu. Você chega lá e o material de merchandising é referente à campanha anterior. Poxa, cartaz antigo. Cartaz antigo, mas faltou conhecimento de que a Páscoa foi no domingo e na segunda-feira não é mais Páscoa. Às vezes dar a esse colaborador, a essas pessoas, o grau de importância para aquilo, porque elas estão vivendo o mundo delas e que não tem nada de errado nisso. A operadora de caixa tem que fazer o seu melhor. O mundo dela lá está muito distante de quem está lá na Faria Lima, no escritório, no ar-condicionado e está discutindo o planejamento. O problema não está com a operadora de caixa. O problema está na sua capacidade enquanto líder de se fazer entender o que você espera dela. Porque eu tenho absoluta convicção. Quando a pessoa sabe o que precisa ser feito, entende o propósito e você traz a ela a condição de empowerment, de engajamento, de condição de fazer, ela faz. Ninguém sai de manhã cedo de casa para dizer o seguinte, hoje eu vou fazer errado. A pessoa sai de manhã falando, tomara que hoje seja um bom dia. Então essa capacidade de se comunicar, de compreender, de empatia, de trazer a esse colaborador, a condição de fazer o melhor que ele pode fazer nas condições que ele tem, é papel do líder, da liderança. Seja ele qual for o nível. Ele pode ser um líder, ele pode ser um fiscal de caixa, ele pode ser um CEO de uma grande companhia. Se ele não tiver esse aspecto de liderança e saber se comunicar, eu não conheço líderes que não se comunicam. Eu conheço chefes que não se comunicam. Absorvem e não delegam. Absorvem, não delegam e não comunicam. Não dão às pessoas a oportunidade de participar do processo. Porque a gente falou aqui
quando a gente começou, a evolução do varejo em todos os aspectos, mas eu acho que a principal evolução, eu acho, não sei se vocês acham, mas uma das principais evoluções que o varejo trouxe foi a comunicação fácil. Foi de fácil. Manda um WhatsApp, um e-mail que quase nem é tão usual, né? Ou tem as intranets da vida, então eu acho que essa linha não pode ter uma ruptura, né? Eu tenho uma informação para mim, eu tenho que trazer minha equipe e falar, gente, é assim, 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 vamos lá. Que aí o líder, sim, também vai se sentir importante. Porque quando já acontece, eu vejo muito no varejo, tanto que eu já vi lá atrás, e você vai cobrar uma pessoa, mas eu não fui informado. Não me passaram nada, não chegou para mim essa informação, não é? E aí esse cara começa a deixar de ser engajado também. Aí eu falo, pô, não sou importante, chega a informação lá que é para mim fazer, para mim executar, não está na minha mão, e aí? Para onde eu vou, né? Quem vai me cobrar? Para onde eu vou? E muitas vezes, às vezes o problema é excesso de comunicação, né? É excesso de informação. A vida de um gerente de loja, e nós podemos falar isso muito bem, porque nós fomos gerentes de loja, isso quantos WhatsApps, o que a tecnologia nos trouxe de facilidades também nos trouxe problemas novos, né? Sim. De excesso de informação para se responder, e muitas vezes você está tentando responder e enviar alguma mensagem, está esquecendo que a comunicação é fazer a ação na ponta, é fazer as coisas acontecerem. A gente viu, o mal do século é o excesso de informação. Mas eu te mando, eu te mando um WhatsApp, já mandei o WhatsApp. Já mandei o e-mail. Já mandei o e-mail, acontece. Mas tem 180 e-mails para ele ler. Qual ele lê primeiro? Qual ele responde? Qual é a prioridade? Sim. O que eu tenho que priorizar no meu dia a dia? Eu chego de manhã no trabalho, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu vejo as vendas, eu respondo o WhatsApp das questões pessoais e profissionais que chegaram, eu respondo as mensagens do meu chefe, eu atendo a reclamação do cliente. O que é mais importante? Então, essa capacidade de saber gerenciar o tempo, de saber administrar aquilo que é importante, aquilo que é urgente, sobretudo. Porque tudo é importante. Mas o que é urgente? O que eu tenho que fazer primeiro? Eu acho que tá no contexto aqui da comunicação como um todo, para os colaboradores, primeiro, mas sem se esquecer, para os clientes. A gente já viu muitas campanhas de marketing mal sucedidas, porque quem teve a ideia na agência de marketing, de publicidade, de fazer uma determinada campanha, mas a repercussão na ponta foi outra. A gente conhece vários casos assim. Houve uma ruptura entre falar e receber. A percepção é mais importante do que aquilo que você fala. Então, olha, é tão fácil assim? Óbvio que não. Se fosse fácil, a gente não estava aqui, né? Tudo isso faz parte de um processo. Mas eu penso que se o cara que chega na loja cheio de dúvida, abre a loja, vai começar o dia cheio de dúvida, sem direção, ele não direciona ninguém também. Aí a equipe se perde. E aí nada acontece, nada vai brilhar no seu dia. Posso contar uma experiência? Claro. Sobre essa questão de comunicação? Eu viajo muito e com certa frequência eu vou a um aeroporto pelo menos uma vez por semana, às vezes a cada 15 dias. E muitas vezes eu chego mais cedo no aeroporto, porque às vezes eu tenho uma reunião minutos antes do embarque e não dá para chegar, eu vou estar em trânsito, então eu chego um pouco mais cedo para fazer a reunião minutos antes do embarque. E usualmente eu vou é um aeroporto regional, de uma cidade do interior, e só tem um café lá. Então as pessoas já me conhecem lá. Eu chego, as pessoas já sabem que eu estou toda semana lá, e eu sento, ligo meu computador, faço a reunião, peço um café, mas eu sempre escolho uma mesa, porque é justamente a mesa que dá de frente para o ar-condicionado. É uma cidade muito quente, e eu sempre, dentro do possível, quando dá, eu escolho aquela mesa. E sempre aquela mesa tá manca. Põe no papel. Balança assim. E toda vez que eu sento naquela mesa, eu fico na dúvida. Eu vou num ambiente mais fresco que tem o ar-condicionado, ou eu vou, mas com a mesa
bamba, ou eu vou para um lugar mais quente onde a mesa está correta. E eu sempre derrubo meu café nessa mesa, porque eu prefiro derrubar o café do que passar calor. Mas chegou uma hora, depois de 3, 4 vezes, que eu precisava falar isso para alguém. Não podia ser normal isso. Olha, dá para trocar essa mesa aqui ou calçar ela porque ela está bamba. Ok, não, muito obrigado pela informação. Passa uma semana, eu volto lá, já deve ter trocado. Chega lá, tá a mesa bamba. Isso uma vez, 2, 3. Até chegou um dia que eu tirei a mesa do lugar, eu peguei a mesa bamba num canto e peguei a mesa boa e trouxe para mim. Por curiosidade, há 2 semanas... Também estava bamba. Não, essa estava correta. Mas por curiosidade, eu fui a esse mesmo local e falei, será que a mesa que está bamba é aquela do canto que eu coloquei há 3, 4 semanas? Ela continua no mesmo lugar. Eu tenho absoluta certeza que isso é um problema fácil de ser resolvido. Mas está faltando comunicação aí. Eu, cliente, levantei a mão e alertei um ponto. Total. Essa informação chegou em alguém e parou. E deveria seguir. Olha como você pode perder clientes. Por sorte, esse café é o único do aeroporto. Vou continuar indo lá. Não tem problema nenhum. Isso é bom. Acho que melhorou. Gente, a gente já está extrapolando o tempo aqui, o Marcos. Eu não vou te perguntar mais nada, tenho 2 perguntas aqui. O Rodrigo perguntou, no atual cenário nacional, qual a sua opinião sobre a saída do Walmart e do Macro no Brasil? Eu acho que tem a ver com o regionalismo que a gente começou falando um pouco sobre isso, né? Eu sou forte, eu tenho difíceis de se trabalhar. A teoria é muito simples. Eu tenho bom preço, mantenho o melhor preço na média, o cliente vai preferir, mas eu preciso ter um produto regional, eu preciso me adaptar às mudanças, eu preciso... Então, longe de qualquer coisa, o Walmart e Macro são empresas maravilhosas, tenho amigos que trabalharam lá e isso está tudo correto. Mas o regionalismo, eu acho que quem dificultou a vida do Walmart no Brasil, certamente foram os players regionais, com o high-low, os preços muito fortes, que é uma característica brasileira. Os supermercados, a quarta-feira do FLV, a sexta-feira da carne, são características brasileiras, onde você trabalha com preço regular, ao longo da semana você tem um dia de oferta. E o Walmart insistiu no Everyday Fair Price, ou seja, todos os dias um preço justo, correto e na média mais barato. Eu não posso afirmar, eu não estava lá e não posso julgar, mas isso pode ter sido um fator importante. E do macro não é diferente disso. O crescimento do cash and carry, que é outro fenômeno brasileiro, o atacarejo, né? A velocidade de crescimento, a velocidade de adaptação. Eu acho que todos esses fatores, além de outros que eu não tenho condições de citar aqui, podem ter influenciado. E que o brasileiro sabe fazer muito bem varejo. Nós temos empresas brasileiras muito competentes e que, sobretudo, de novo, os supermercados regionais, o que os regionais estão fazendo no sul e sudeste, o que os regionais fazem, veja, a gente tem um player que está entre os 5 primeiros no Brasil, que nasceu no Nordeste e continua no Nordeste. Então eu acho que isso é uma característica brasileira que não pode ser desprezada, que não é tão comum lá fora. O país tem um tamanho continental. Ô Marcos, eu tenho aqui mais uma pergunta da Priscila, que ela é da nossa logística lá e tem bastante conhecimento. E ela pergunta qual a melhor estratégia para a redução dos custos e impactos na definição de produtos que devem ser cross-dock, sem sobrecarregar o estoque da loja e não deixar parado armazenando no CD. Obrigado, Priscila. Cross-docking, por conceito, reduz o seu investimento em estoque. O produto chega da indústria, chega no seu CD, ele só transfere de um caminhão, por isso chama cross-docking, armazenamento cruzado, você tira de um caminhão e passa para o outro. Sim. E rapidamente leva isso para a loja. Quando você faz isso, você reduz a sua necessidade de investimento em estoque, você não precisa manter o produto armazenado no seu CD para depois seguir a distribuição.
A vantagem é que você economiza. Qual é a desvantagem? Há uma tendência, se o seu fornecedor não tem um nível de serviço adequado, há uma tendência da sua ruptura aumentar. Aumenta porque você não tem estoque de segurança, você compra aquilo que você imagina que vai vender, e se vender mais do que aquilo que você imaginava, você só vai receber o produto novamente na próxima entrega, na frequência combinada com o fornecedor. Tem um percentual adequado? Não, não existe. Depende da sua capacidade de armazenamento, depende do seu fluxo de caixa, Sim. Depende da distância entre loja e CD, depende, assim como não tem, eu vou entrada direta ou centralizada, qual é a melhor? A melhor é a que te garante a melhor condição de oferecer o seu produto correto. Agora tem um ponto importante, com o sortimento errado, você pode pôr CD, você pode pôr entrada direta, você pode fazer híbrido, você pode fazer o que pode usar cross-docking, pode ter o melhor sistema do mundo, se o sortimento está errado, você vai pecar em duas coisas: excesso de estoque e ruptura. E a causa é a mesma, o sortimento errado. Você acha que, uma pergunta minha, você acha que lojas que têm o CD próximo têm a necessidade de ter um depósito grande? Não sei. Lógico, tem que avaliar várias coisas, né? Dia de estoque ideal, ou estoque que seja para suprir a quantidade de dias, venda diária, não sei. A gente trabalhou numa empresa juntos que não tinha estoque. Era 100% centralizado, né? Até hoje é assim. Até hoje é assim. Chega no carrinho, isso 30 e poucos anos. Chega no carrinho, gôndola. Dá muito certo. E uma loja que vende muito bem, né? Então, você acha que eu preciso ter estoque ou é estratégia? Olha, idealmente, se você tem um terreno de 5.000 metros quadrados, você faz uma loja de 3.000 de área de venda e 2.000 de depósito, para poder armazenar. Se você tem condições de ter um CD, você pode fazer uma loja de 5.000 metros de área de venda. Sim. No extremo. Então você potencializa o seu ponto de venda, aumentando a sua área de venda, aumentando o número de sessões, aumentando inclusive o seu sortimento, oferecendo um serviço melhor. Você pode ampliar o seu estacionamento, número de vagas, e não ocupa espaço com produtos que vão ficar atrás da cena, atrás do palco, atrás das cortinas. O ideal é que o show apareça, né? Agora, depende, você está preparado para ter um CD? Você tem número de lojas suficientes para ter um CD? Porque o CD custa. Sim. Você tem um custo de transporte que nem sempre você tem a composição do fornecedor, porque o fornecedor tem que te pagar por isso. Veja, eu tenho 10 lojas. Você chama lá um fornecedor qualquer e fala, olha, eu quero que você me entregue essas 1.000 caixas. 100 caixas em cada loja. Ele vai lá e entrega. O dia que você cria um CD, você fala assim para o fornecedor, olha, eu tenho um CD agora. Agora você não entrega mais essas 1.000 caixas, 100 caixas em cada loja. Você vai entregar essas 1.000 caixas num único local. E eu vou fazer essa distribuição. O fornecedor tem que pagar você por isso. Você tem que fazer um acordo com o seu fornecedor dizendo, olha, antes você tinha um custo para entregar em 10 locais diferentes. Mão de obra, combustível, caminhão. Agora você entrega num lugar só mais rapidamente. E parte dessa redução de custo pode ser minha. Porque eu vou distribuir para você para as minhas lojas. Agora, você está preparado para essa negociação? O seu fornecedor é seu parceiro para isso? A distância logística do CD para a loja compensa? Então tem muitas contas para fazer, então não tem receita única. Gente, eu tenho que comprometer você, cara, daqui a um mês, 2 meses, a gente vai estar aqui. Claro. Tudo nos comentários, depois você entra para ver. Existe na sua visão, ou você tem isso de vivência? Total, ou eu posso até quebrar por categoria, não sei. Dias de estoque, você acha qual é o ideal? Qual é, na sua visão, os dias ideais de estoque? Depende do seguinte, qual é o prazo ideal que você tem com o fornecedor? Porque a questão não é quantos dias de estoque você tem. A questão é a diferença entre o estoque que você tem, o prazo de recebimento dos seus clientes e o prazo de pagamento para os seus fornecedores.
Se eu tenho 40 dias de estoque, mas o meu fornecedor me dá 60, 90 dias para pagar, tá tudo certo. As contas Se eu tenho 20 dias de estoque, mas eu faço cheque pré-datado para o cliente para 90 dias e pago o fornecedor com 30, eu tenho um problema de caixa. Eu preciso equilibrar contas a pagar, contas a receber e o meu estoque necessário. Agora, você tem que equilibrar isso. Eu tenho que ter estoque de cada fornecedor de acordo com a capacidade de entrega que ele tem. Eu tenho fornecedor, se eu faço uma importação, quantos dias de estoque eu preciso ter do vinho que eu trago de Portugal uma vez por ano? Quantos dias de estoque eu preciso ter do salgadinho da marca X que me entrega 3 vezes por semana na loja? Quando você equilibra isso, e qual é a minha capacidade de disposição? Quanto estoque eu posso ter na loja? Qual é a minha capacidade de armazenamento na loja? E qual é a minha capacidade de armazenamento no CD? Aí eu faço só dessas continhas que são complexas, digo assim, eu tenho dinheiro para bancar isso? Tenho, então mantenha. Mas o ideal, a média do varejo, uma boa loja de supermercado trabalha com de 30 a 33 dias. Eu tenho toda a rede, quando você vai olhar, tem lojas que trabalham com 20 dias de estoque, a mesma rede, mas porque ela tem uma dinâmica muito grande de disposição, porque ela tem mais frequência de entrega, porque ela tem outras características, mas a média é de 30 a 35 dias. É que estoque é dinheiro parado, né? Sempre, sobretudo em períodos inflacionários. Há uma cultura também, não é só cultura, também tem uma questão de ineficiência logística brasileira. O Brasil é muito grande, você tem estradas às vezes difíceis, o custo de transporte é muito alto, mas também é uma questão cultural de estoque a dinheiro. É o contrário. Eu posso pôr estoque lá e se eu comprar no momento certo, eu ganho dinheiro. Mas em períodos com variação inflacionária, às vezes deflação, agora a gente está com uma deflação em vários produtos, sobretudo commodities, por causa da safra, das questões climáticas e em outros períodos sobem muito. Então tem estoque daquilo que você compra pelo melhor preço e aquilo que você vai vender o mais rápido possível, a tempo de receber o dinheiro do cliente, pagar o seu fornecedor e não depender de empréstimo de banco para garantir o seu fluxo de caixa. Essa é a melhor receita. Acontece muito também de eu ter categorias que tem um estoque muito mais alto que eu deveria ter e prejudica a minha análise final, né? Acontece bastante isso também. Sim, que é o long tail, né? Aquilo que tem baixo giro de produto, mas faz parte do varejo. Quem quer ter 18 mil itens, vai ter os itens que vendem em um dia, vai ter os itens que vendem em um mês. Cara, já deu mais de 1h15, eu acho que já. Vamos finalizar, né? Acho que precisa comer nossas esfirras aí. Um abraço para você, Andréia. Marcos Bortolucci, boa noite, meu querido. A Renata agradeceu, falou perfeito, doutora resposta. Rodrigão também, um abraço, Rodrigo. A Vilma também falou perfeito. Essa conta, né? Estatística? Assim, é família e amigos, né? Consta, né? Consta. Priscila, bem legal a sua pergunta, viu? Abriu bastante aí, bem interessante. Um abraço também para o Renato Henrique. Boa noite, meu querido. Edmilson, vai Corinthians. Almir, nosso Almir, grande Almir. Grande Almir. Almir é centroavante. Centroavante. Tá no peso ideal agora para jogar no Sub-60. Vou te convidar, Almir. Sub-60. Sub-60. Tô jogando Sub-60. Gente, eu vou deixar a palavra pro Marcos aqui pra gente liberá-lo. Senão ele não volta mais. Cara, eu agradeço de coração, assim. Poxa vida, a gente pincelou aqui os assuntos, né? Eu acho que o podcast não pode durar mais que 1 hora, porque as pessoas também cansam e acaba... Eu já vi podcast de 6 horas aí, não sei como dura, né? Mas cada um tem um pensamento. Eu acho que 1 hora, 1h15 a gente bate um papo. Desculpa mais uma vez pelos nossos sistemas aqui, mas tá ficando cada vez melhor. Graças a Deus. Um beijo pra minha mãe, que tá lá em Araraquara. Eu me despeço de vocês aqui. Eu vou deixar o Marcos finalizar hoje com chave de ouro. Obrigado de coração. Eu que agradeço, meu amigo. E aí, meu cara? Amigo de 35 anos. Parabéns. Eu queria que você deixasse sua mensagem, seus agradecimentos. William não gosta de aparecer, gente, mas ele vai ter um microfone aqui embaixo da mesa pronto para ele. A gente vai trazer um formato diferente com mais um microfone. Marcos, obrigado de coração mesmo, cara. E eu vou deixar você encerrar o nosso podcast de hoje. As suas menções, seus agradecimentos aí, sua mensagem
E fica à vontade, cara. Obrigado mesmo, poxa vida. E se você pegar um tema mais específico aí, depois a gente trazer você novamente aí pra falar com a galera. Se eu esqueci o nome de alguém, gente, eu não falei o nome completo e peço desculpas aí. Beleza, Marcos? Theo, muito obrigado mais uma vez pelo convite, parabéns pela iniciativa de trazer aqui o Varejo com Nata. Eu acho que é uma honra estar aqui, na verdade. Você sempre foi um apaixonado pelo varejo, sempre foi um apaixonado por fazer coisas diferentes, que a inovação está no seu DNA. E eu acho que essa iniciativa pode ajudar muitos varejistas pequenos, médios, que às vezes a gente é carente, na verdade, o varejista é carente de informação. E quando a gente se propõe a disseminar conhecimento, a gente está fazendo bem. Então, muito obrigado a você, obrigado pela paciência de terem nos escutado, pelas perguntas, e fiquem bem. Muito obrigado. Valeu, gente. Boa noite.